Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amigos que estão assistindo ao nosso vídeo, vocês que já são Cfinder aqui no nosso canal, vocês que estão aí nos ajudando a crescer dentro das redes sociais. Nós estamos presentes aí no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Facebook, estamos no Instagram também. Esse vídeo aqui é especificamente para o YouTube e eu quero trazer aqui, segundo a Bíblia, quem sou eu, né? Quem é você? Quem somos nós em Deus, não é? Quem somos nós? Quero falar a respeito da nossa identidade em Cristo, tá certo? E eu quero ser bastante taxativo nesse vídeo. Quero agradecer o carinho especial, né, da sua audiência, você internauta, você que acompanha os nossos vídeos, tá certo? E você só tem a ganhar com esse aprendizado todo especial da parte de Deus. Queremos trazer uma mensagem teocrática e também cristocêntrica. A gente não conversa balela aqui, a gente prega a palavra de Deus porque eu entendo que é a palavra de Deus que tem poder para transformar o homem velho em uma nova criatura. Eu pergunto, você é uma pessoa, você se acha uma pessoa especial, sim ou não? Hein? Eu acho que você é especial, você é uma obra de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. A sua identidade não está em seu trabalho, nem em sua aparência. Deus ama você do jeito que você é. Lembra que a palavra de Deus diz assim, vinde como estás? É claro que depois que se aproxima de Deus, a gente passa por uma transformação, uma metamorfose, mas é Deus que promove essa mudança, não é? Esse não é o papel do homem. O homem não pode mudar, não pode transformar absolutamente ninguém. Deus é que produz esta mudança em nós através do Espírito Santo. Se o homem se colocar na posição dele, para cada um fazer a sua parte, porque tem a parte do homem, a parte de Deus, a parte de Jesus e a parte do Espírito Santo, não é? Eu quero dar um exemplo aqui desta divisão de partes, dessa responsabilidade singular de cada ser. Deus, por exemplo, como Criador dos céus e da terra, ele arquitetou o projeto da salvação. O seu Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele executou o plano. E depois que Jesus foi assunto aos céus, como ele mesmo prometera, ele disse, eu irei, mas enviarei um outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, cada ser tem o seu papel específico e um não entra na atribuição do outro. Então, o homem também não pode fazer isso. Nosso grande problema hoje é que nós, como seres humanos, queremos transformar as pessoas. E o nosso papel, enquanto servo de Deus, é de apenas difundir a palavra do Senhor. É de apenas pregar a palavra de Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. É por isso que a gente tem perdido muita gente, muitas pessoas têm ficado chateadas com alguns pregadores que querem promover essa mudança no ser humano, e um homem não pode mudar outro, só quem pode mudar é Deus. Então você é o quê? Primeiro, você é uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus. Quero trazer essa palavra aqui para você estar se achando assim meio para baixo, está melancólico, você está tristonho, achando que não tem significado, que você não vale nada, né? Tem pessoas que acham isso. E eu quero dizer para você, primeiro, que você é uma obra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deixa eu ler aqui para você. Está escrito, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto. Você é a imagem de Deus, né? Está aparecendo aqui a minha digníssima ali, minha auxiliar aqui da obra. Estou gravando aqui na cozinha, não é? Então é isso aí. Então você é uma obra de Deus, tá? Gênesis 1:27. Foi Deus que te criou e ele criou a semelhança dele. Então você é parecido com Deus. Eu não quero dizer com isso que Deus seja assim como nós, não é? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito, o espírito não tem forma.
Mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que esta semelhança que nós temos com Deus é com relação ao seu caráter, à sua personalidade e muitas outras coisas que Deus deixou, o próprio amor, os sentimentos, essa semelhança nós temos com Deus, não é? É claro que Deus em tudo é melhor do que nós, mas essa semelhança pode se dizer respeito a isso, não é? Não que Deus tenha assim 2 braços, 2 pernas e tal, porque as pessoas que já viram Deus, né, sempre veem de forma diferente. Ele apareceu como chama de fogo na sarça ardente, ele estava lá no deserto durante o dia como uma forma de nuvem, à noite como uma forma de labareda de fogo, e Deus ele aparece como vento, ele aparece. Então ninguém sabe exatamente qual é a forma de Deus. É por isso que a Bíblia diz que não devemos fazer nenhuma imagem com a semelhança de Deus, porque ninguém sabe como ele é. Não adianta querer fazer isso aqui é Deus, porque ninguém sabe. Né? Lembra que os israelitas fizeram um bezerro no deserto e Arão disse: olha aí, esse aqui é o vosso Deus que vos tirou da terra do Egito. Ninguém sabe como é Deus, Deus nunca apareceu. Moisés quis ver: Senhor, quero te ver. Deus disse: Moisés, ninguém pode me ver, porque o homem que me vê, esse mesmo morrerá. Então o homem, se vê Deus, ele morre, né? Literalmente. Isaías teve uma visão a respeito de Deus, né? E ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Ele achou que ia morrer, porque os olhos dele viram a Deus. Então ninguém sabe exatamente como é Deus. Segundo, você é criado de maneira especial. É mesmo, missionário? Você é criado de modo especial. Vamos dar uma lida aqui no Salmo de número 139 e o versículo de número 14. O que está escrito aqui na palavra de Deus? Graças te dou, está dizendo aqui o salmista, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então, você foi criado de um modo especial. O salmista ele reconhece aqui que essa criação dele foi feita de um modo assombroso, né? Quando ele fala assombrosamente, ele está falando de forma espantosa. Nossa, que forma que Deus nos criou, né? E ele está dizendo que a nossa alma sabe muito bem, o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa capacidade, porque nós somos seres que raciocinamos, né? Então nós podemos entender que realmente foi de forma gloriosa que Deus nos fez. Então você é obra de Deus e também é criado de maneira especial. E em terceiro lugar, você é amado por Deus. É isso mesmo. Missionário, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não sei o que fazer, eu sou um zero da esquerda, ninguém gosta da minha pessoa. Rapaz, não fale isso, porque a palavra de Deus vai te desmentir, tá? Primeira carta de João, o capítulo é o de número 4 e o versículo de número 10. O que está escrito aqui? Vamos lá então. O que diz a palavra do Senhor? Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que eu falei? Você foi amado por Deus. Você foi tão amado por Deus, né, que ele manifestou esse amor para com você, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus olhou assim para nós e disse: está perdido, vai morrer. Vou ter que elaborar aqui um plano para resgatar. O que eu vou fazer? Vou enviar meu filho. Essa palavra propiciação é a mesma coisa que substituto, né? Colocar no lugar de alguém. Então ele deu o filho dele para morrer em meu lugar e também no seu lugar, para que nós tivéssemos esse livramento, né? Esse livramento da morte eterna. Então, Deus ele fez isso por mim e também por você, porque ele nos amou. Lembra que tem o coração da Bíblia Sagrada, que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta e foi uma manifestação de amor extraordinária que ninguém consegue entender, por mais inteligente que esta pessoa seja, né? Um amor incondicional.
Eu falei num vídeo anterior a respeito de alguns amores. Depois eu quero trazer uma mensagem aqui só falando a respeito de vários tipos de amor que existem. E o amor de Deus para conosco é o amor chamado ágape, né? Aquele amor incondicional, que independe do comportamento da pessoa amada, porque o apóstolo Paulo disse, sendo nós ainda pecadores, né? Ele nos amou. É claro que nós ainda somos pecadores, mas aqui, nós tínhamos aquele pecado que ainda não tínhamos passado pela reconciliação e tal. Agora somos pecadores reconciliados e tem um entendimento da parte de Deus diferente para aquelas pessoas que já entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, tá certo? Então você é amado por Deus e também é conhecido por Ele. Salmo de número 139. Vamos voltar aqui para o Salmo. Aqui você vai manusear muito bem a sua Bíblia, porque gostoso mesmo é você ler a Bíblia, é ou não é? Salmo de número 139, vamos lá? O versículo é o de número de 1 a 3. Diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus pensamentos. Então você é conhecido por Deus. Às vezes você está em casa, tranquilo, achando que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, é ou não é? Mas Deus está de olho em você. Aqui está dizendo que Ele sabe quando você se deita e quando você se levanta. Quando você entra, quando você sai, Deus, Ele está por dentro. Os pensamentos que nós permitimos entrar em nossas cabeças, em nossas mentes, Deus, Ele sabe. Verso 13: e esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Todos os caminhos, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, Deus, Ele é ciente, Ele está por dentro, Ele sabe de tudo. Então você é conhecido por Deus, tá certo? E você também é criado com um propósito. Qual o propósito que você tem? Essa resposta a gente encontra no profeta maior chamado Jeremias, né? Que tem os profetas menores, mas tem também os profetas maiores. Jeremias, capítulo de número 29, vamos ver o que está escrito aqui na palavra de Deus. Jeremias 29 e versículo 11, está escrito na palavra de Deus: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que maravilha, hein? Olha que coisa boa! Nós somos criados com propósito. E qual é o propósito de Deus aqui para nós, internautas? Que propósito? Ele diz assim, ó: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz. Primeira coisa que Ele tem para nós, paz. E esta paz aqui que Ele está se referindo, não é essa paz humana não, é uma paz espiritual, uma paz com Deus. Aquela paz que você está passando por dificuldade, está passando por luta, os prédios estão caindo, está havendo terremoto, tempestade, mas você continua tranquilo, sereno, numa boa, porque você sabe que Deus está com você. Então Ele te dá paz, e não pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja? O que você pretende para você? É exatamente isso que Deus quer. Missionário, eu quero que isso aconteça comigo. Pois é isso que Deus quer. Não, mas eu queria que Deus abrisse essa porta. É isso que Deus quer.